Pessoal, então nós vamos ver agora o reino Monera, né? O reino das tão temidas bactérias. Então, eu sempre costumo dizer que quando você se sentir sozinho, lembre-se, né, que há milhões de bactérias que vivem no seu corpo, que você significa o mundo para elas. Então, quando você se sentir sozinho, você nunca vai estar sozinho, você sempre vai estar acompanhado. Então, vamos lá. As bactérias, elas são organismos, né, unicelulares, e seu material genético, que é o DNA, não está separado do citoplasma por uma membrana, como nas células dos animais e das plantas. Por isso são chamados de organismos procariontes, né, como as bactérias e as cianobactérias. Elas podem ser encontradas, né, de forma isolada, né, ou em colônias, como a gente vai ver as formas dessas bactérias. Elas podem ser usualmente elas podem se reproduzir, né, por fissão binária. Vocês lembram que eu mostrei lá para vocês os tipos de reprodução, né, assexuada, e durante esse processo o DNA ele é duplicado, né, e a célula se divide em duas, né. O material, né, hereditário, como eu já falei, é uma longa cadeia de uma molécula, né, de DNA. Ela está enovelada na região aproximadamente central, né, da célula bacteriana, sem qualquer separação do resto do conteúdo citoplasmático, ou seja, ela não possui núcleo para guardar o seu material genético. Suas paredes celulares quase sempre, né, contêm um polissacarídeo chamado peptidioglicano. As bactérias, elas são, né, invisíveis a olho nu, só podendo ser visualizada com auxílio de microscopia, né? E as bactérias são normalmente medidas em micrômetros, né? Que são equivalentes a 1 × 10 milímetros, por exemplo. E essas células bacterianas, elas variam de tamanho dependendo da espécie, mas a maioria, né, tem aproximadamente aí de 0,5 a 1 micrômetro de diâmetro ou de largura. Há uma grande variedade, né, com relação à morfologia, né, as formas e os arranjos, há uma grande variedade de tipos de bactérias, suas formas variam muito, dependendo do gênero da bactéria e das condições em que elas se encontram, né. Elas apresentam uma das 3 formas básicas, os cocos, bacilos e espirilos, né. A forma de cocos, né, as esféricas, são células que geralmente são arredondadas, né, mas elas podem ser ovoides ou achatadas, né, em algum dos seus lados, quando estão aderidas a outras células diferentes. Os cocos, quando eles se dividem para se reproduzir, eles podem permanecer unidos, né, uns aos outros, e são classificados em micrococos, né, que são os cocos, né, os diplococos, que são os que permanecem pares após a divisão. Streptococos são aqueles que se dividem e permanecem ligados em forma de cadeias. As tétrades, que são aqueles que se dividem em 2 planos e permanecem em grupo de 4, né? Os estafilococos, que são aqueles que se dividem em múltiplos planos e formam cachos. A gente costuma falar que parecem com cachos de uva. As sarcinas, que são as que se dividem em 3 planos, né, permanecendo unidos em forma de cubo com 8 bactérias. Tá vendo? Na letra A aqui eu tenho um exemplo de bactérias em formato de cocos, né, que temos a Metanococcus, que é uma bactéria. Temos o Diplococos aqui na letra B, a Neisseria, que é causadora de meningite. Temos as tétrades, tá vendo aqui? O formato de tétrades. As sarcinas. Aqui é o Streptococcus e aqui é o Staphylococcus. Como você pode ver, Staphylococcus aureus aqui é uma bactéria que costuma causar causadora de pneumonia e de outras infecções respiratórias. Temos ainda as fórmulas de bastonetes, né, que são células cilíndricas, que apresentam uma grande variação na forma e no tamanho desses gêneros e espécies.
Aqui nós temos na letra A um Halobacterium em forma de bastonete e a Salmonella, né, que é uma bactéria causadora de aguda de infecção, né, intestinal nos seres humanos. Tá vendo a forma de bastão? E temos ainda temos ainda as formas espiraladas, que são caracterizadas por células em espiral e são divididas em espirilos e espiroquetas, né? Os espirilos, elas são células espiraladas ou helicoidais que se assemelham a um saca-rolhas, né? Já as espiroquetas, é como se elas são flexíveis, é como se elas dessem voltas, né, incompletas em torno do próprio eixo, né? O gênero que é treponema, que causa uma doença sexualmente transmissível. Na letra A aqui eu tenho um exemplo de espirilo, e na letra B aqui eu tenho uma bactéria em forma de espiroqueta, que é a Leptospira interrogans, que é a bactéria causadora daquela doença leptospirose, né, que é a doença transmitida pela urina do rato. As células bacterianas cilíndricas ou em bastonetes, né, os bacilos, elas não apresentam a mesma disposição dos cocos, mas elas podem, né, se apresentar isoladas aos pares, que são os chamados diplobacilos, né, e em cadeias, que são os streptobacilos, né. Em alguns casos, esses arranjos eles não constituem padrões morfológicos muito característicos, né? Mas é devido às etapas de crescimento ou às condições de cultivo dessas bactérias, né? De um modo geral, essas duas formas de bactérias, os cocos e os bacilos, são a mais comum, né, entre as contaminantes, por exemplo, nas indústrias de açúcar, né, e álcool. Aí, além, né, dos 3 tipos morfológicos que existem, tem algumas formas de transições, né? Algumas formas que ficam entre os cocos e as espiroquetas e os bacilos, que são os bacilos muito curtos, né, que é os cocobacilos, e as unidades celulares que se assemelham a uma vírgula, que a gente chama de vibrião. Eu tenho aqui 2 exemplos na letra A. O vibrião da cólera, né, que é causador da cólera, e o Vibrio vulnificus, que é uma bactéria muito agressiva. Ela é chamada de bactéria carnívora porque geralmente você é contaminado ou na água do mar ou por alimentos, né, de origem marinha, ou seja, caranguejos, peixes, né, de água salgada. Ela penetra, né, pelo estômago, né, pela comida contaminada, os alimentos contaminados com ela, ou ela entra por ferimentos. Se você tiver algum ferimento e entrar em alguma área do mar que estiver contaminada com essa bactéria, ela entra e ela necrosa, né, toda a pele, todo o tecido. Então é por isso que ela é chamada de bactéria carnívora. Aqui é um exemplo só para vocês verem, tem na apostila, né, essa imagem, de como são a morfologia bactéria, os vários tipos, né, de morfologia bacteriana. Aqui nós temos um exemplo do endósporo, né, que é uma forma de resistência das bactérias, que é do Clostridium botulinum. Depois vocês vão ver na frente as infecções causadas por essas bactérias. Nós temos ainda organelas chamadas de flagelos. Né? O que são os flagelos? São organelas especiais, né, que são responsáveis pela locomoção, né, dessas bactérias. Né? Eles são divididos de acordo com o número e a distribuição, né, das bactérias. Aí elas podem ser classificadas como bactéria peritríquea, né, que são bactérias que possuem no seu... as bactérias, né, peritríqueas, que são aquelas que possuem flagelos nas duas pontas, tá vendo? Um tufo, né, de flagelo em uma ou ambas as extremidades. Ela possui vários flagelos. Nós temos a bactéria Lophotrichus, né, que ela possui um tufo
de um lado só, de uma das extremidades. A anfitrica, ela possui, né, esses pelos em cada uma de suas extremidades. E a bactéria monotrica, ela possui apenas um flagelo. Algumas bactérias, elas se movimentam, né, por outros meios diversos de atividade flagelar, né, tais como deslizamento, né, que é provocado por algum fluxo, né, protoplasmático, ou pela resposta táxica, né? Por exemplo, se ela sente, ela percebe que tem algum local onde é propício para a sua alimentação, então ela usa desse flagelo para se locomover e chegar até esse local, esse sítio de alimentação para ela, né? Temos ainda, né, os pelos e as fímbrias, que são apêndices finos, né, que elas utilizam retos e curtos, né, que estão presentes nas bactérias gram-negativas, né. São encontrados tanto em espécies móveis, né, como as imóveis, é como se fossem pelinhos. E não desempenham papel com relação à locomoção, à mobilidade das bactérias. As fímbrias, elas podem ser removidas, né, sem comprometimento da viabilidade celular, e elas se regeneram rapidamente. Eles são utilizados também na hora da reprodução. Esses pelos são utilizados para... eles se encontram e eles trocam o material genético, né, as bactérias, na hora da reprodução, através desses pelos, o que a gente chama de conjugação bacteriana, né, ou fímbria sexual. Geralmente é aderente à superfície mucosa. Por exemplo, às vezes um dos métodos, né, para não ter mau cheiro na axila, né, é a depilação. Por quê? Elas utilizam dessas fímbrias para se fixar nos pelos da axila, né? E é o que causa né, o aumento do mau cheiro, né, o temível CC, nas pessoas, nos seres humanos. Aqui tem uns exemplos, né, de bactérias fimbriadas. Eu tenho aqui a E. coli, né, recoberta de fímbrias, vocês podem observar aqui, né, as fímbrias. E na letra B eu tenho elas aqui, tá vendo? As fímbrias e os flagelos, tá vendo a diferença? As fímbrias são mesmo pelinhos, né, pequenos pelos. Então os flagelos são mais longos. As bactérias, elas têm dois tipos de nutrição, né? Elas podem ser classificadas em fototróficos e quimiotróficos, né? As bactérias fototróficas são aquelas que se alimentam, utilizam da energia radiante, né, da luz como fonte de alimento, né? E são bactérias autotróficas. Elas podem ser tanto fotossintetizantes como quimiosintetizantes. E temos ainda as bactérias quimiotróficas, né? Que são as bactérias que são incapazes de utilizar da energia, né, solar. Eles dependem da oxidação de algum composto químico para obter a energia, né? São as bactérias heterotróficas e elas são apenas quimiosintetizantes. Eu tenho aqui agora a curva de crescimento das bactérias. Essa curva, ela é um somatório, né, dos processos metabólicos progressivos, né, que normalmente conduz, né, à divisão, né, ou seja, a reprodução, tanto por divisão binária como por brotamento, como produção, né, de duas células filhas, né, a partir de uma bactéria só. Vocês lembram lá que eu mostrei para vocês como que ela se reproduz assexuadamente. Dessa forma, o crescimento da bactéria ele é chamado de exponencial, ou seja, é um crescimento logarítmico. Em microbiologia, né, o termo crescimento se refere a um aumento, né, do número de células e não ao aumento das dimensões celulares. Vocês lembram lá que eu falei sobre o crescimento? Que uma coisa é um aumento do número de indivíduos, outra coisa é o número do tamanho desses indivíduos, né? E aqui, nessa imagem, eu tenho, né, a curva de crescimento. Geralmente, ela tem 4 fases. Na número 1, que é a fase de adaptação, ou a fase lag, né, ou a fase de espera, o metabolismo dessas bactérias ele está altíssimo, né? Mas ainda não possui divisão celular. Elas ainda não estão se reproduzindo. Ela é como se elas chegassem, né, no lugar onde elas vão
se estabelecer e elas estivessem sondando o terreno para ver como, né, que vai ficar. E aí, sua duração depende do meio de cultura, do meio onde ela se estabeleceu, né? Na fase 2, que é a fase exponencial ou a fase log, né, ocorre uma rápida divisão celular, né? Essas bactérias vão crescer em progressão geométrica, ou seja, 2 se divide em 4, 8, 16, 32 e aí por diante, né? É uma reta, né, cuja essa inclinação, ela depende, ela é uma reta, onde ela depende da divisão dessas bactérias. Já na fase 3, é a fase estacionária, né? Ocorre quando há alguma carência de nutrientes, é quando a bactéria ela se instala, ela começa a se alimentar e reproduzir, Só que aí a alimentação não vai durar o tempo todo, então ocorre a carência de nutrientes e ela estaciona, né? O número de mortes começa a se igualar ao número de células produzidas, né? Começa a morrer bactérias por falta de nutrientes e aí se iguala ao número de bactérias que ainda estão se reproduzindo, né? Resultando em uma situação de desequilíbrio da população. Já na fase 4 aqui, que a curva decai, então já é a fase de morte ou declínio, né? As bactérias elas passam a morrer mais rapidamente que a população de novas células, né? É quando ocorre, ela chega no estado que já não tem mais alimentação, já não tem, por exemplo, oxigênio, a temperatura já não mais está legal, e aí elas começam a decair, né? Começam a morrer. E tem aqui alguns fatores limitantes, né, do crescimento bacteriano, né? A oferta de nutrientes é o principal fator que limita o crescimento bacteriano, porque ela precisa se alimentar para poder se reproduzir, né? Outros fatores que são muito importantes no crescimento bacteriano são a temperatura, né? Algumas bactérias elas crescem melhor em temperaturas baixas, outras em temperaturas intermediárias, outras em temperaturas muito altas, né? E a temperatura ótima de crescimento é aquela em que o micro-organismo ele cresce mais rápido. Então essa é determinada a temperatura ótima daquele micro-organismo, né? Em temperaturas mais favoráveis para esse crescimento, o número, né, das divisões celulares é por hora, né? É chamada de taxa de crescimento e dobra para cada aumento da temperatura, né, quando ela chega a 10 graus Celsius. Há 3 temperaturas muito importantes para conhecer: a temperatura mínima, a ótima e a máxima. E nessa última, né, as enzimas elas são muito danificadas pelo calor e a célula então para de crescer. Outro fator muito limitante é o pH, né? Quanto à tolerância ao pH, as bactérias elas podem ser acidófilas, né, neutrolíficas ou alcalófilas, que normalmente o pH ótimo é bem definido para cada espécie e a maioria das bactérias ela não cresce em valores de pH acima ou abaixo do seu pH próprio. Então cada uma tem sua faixa de pH que ela utiliza para crescer. Outro fator, né, é aí a disponibilidade de oxigênio e a quantidade de água. A água ela é essencial a qualquer micro-organismo, embora a necessidade seja variada, né? Somente endóspores bacterianos podem sobreviver em água. Nesse caso, elas utilizam os veios de água, né, o líquido, para se locomover, tá bom?